E aqui nós caímos no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem distinção jovens antes de velhos, muitas vezes dizeis: Deus não é justo, já que sacrifica o que é forte e pleno de futuro para conservar os que viveram longos anos cheios de decepções, já que leva os que são úteis e deixa os que não servem mais para nada, já que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Homens, é aí que tendes necessidade de elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde credes ver o que é mal, e a sábia previdência onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor de vossa? É possível pensar que o Senhor dos mundos deseja, por simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e haja o que houver, cada coisa tem sua razão de ser. Se investigasseis melhor todas as dores que vos atingem, delas sempre encontraríeis a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária, que relegaríeis ao último plano. Crede-me, a morte é preferível em uma encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que dissolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, embranquecer os cabelos dos pais. A morte prematura, muitas vezes, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que lhe poderiam ter arrastado à perda. Aquele que morre à flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga ser-lhe útil não permanecer por mais tempo na terra. É uma horrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperança seja ceifada tão cedo? De quais esperanças quereis dizer? Das da terra, onde aquele que se vai poderia ter brilhado, ter feito seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita, que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida? Para vós, tão cheia de esperança? Quem vos disse que ela não teria sido repleta de amarguras? Então contais como nada as esperanças da vida futura, e preferis em lugar delas as da vida efêmera, que arrastais sobre a terra? Pensais mais vale ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos, em lugar de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de miséria. Não há egoísmo em querer que ele aí restasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, vós sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão perto. Seus corpos fluídicos cercam-vos, seus pensamentos protegem-vos, vossa lembrança embriaga-os de alegria, mas também vossas dores despropositadas os aflige, porque denotam uma falta de fé,
e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vossos corações, chamando esses entes bem-amados. E se rogardes a Deus para abençoá-los, sentireis em vós essa poderosa consolação que seca as lágrimas. Essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Sazon, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Então, vamos agora fazer um ponto de reflexão em cima de tudo isso que foi lido, ok? Que cada um possa ter um discernimento em cima do que foi lido. Eu sei que é difícil, eu sei que dói, mas nós precisamos alimentar cada vez mais a nossa alma, o nosso espírito, para que possamos continuar a nossa caminhada. Se nós que aqui estamos, nós precisamos cumprir aquilo que nós acordamos perante aqueles espíritos que são responsáveis pela reencarnação de cada um. Então, que nós possamos aproveitar o máximo para que possamos continuar a nossa caminhada. E um dia, uma hora, essa caminhada, a minha, a sua, será encerrada. Porque a missão foi dada e a missão foi cumprida. Então, a premiação é retornar ao plano espiritual. Essa é a sua premiação. E a sua medalha, a tão esperada medalha de ouro, será o reencontro com aquele ente querido que você tanto almeja, que tanto quer. E isso vai acontecer. É só ter paz, ter fé, ter esperança, esperar em Deus, aguardar em Jesus e firmar sua fé na nossa Mãe Santíssima. Eu vou ler tópico a tópico e aí a gente vai fazendo o nosso ponto de reflexão. Estamos aí com 22 minutos já, ok? Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem distinção jovens antes de velho, muitas vezes dizeis: Deus não é justo, já que sacrifica o que é forte e pleno de futuro para conservar os que viveram longos anos cheios de decepções, já que leva os que são úteis e deixas o que não serve mais para nada, já que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Então aqui, quando nós temos essa frase, quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem distinção jovens antes de velho, muitas vezes dizeis, nós pensamos, muitas vezes, que Deus é mau, que o Deus não é justo, que Deus o que foi que eu fiz a Deus para Deus fazer isso comigo? Então são várias e várias frases. Mas eu, Alex, eu queria deixar bem claro para você, eu queria fazer uma pergunta para você. Você acredita em Deus? Você confia em Deus? O Deus que você acredita, o Deus que você confia, ele é um Deus mau, vingativo, cruel? Porque o Deus que eu acredito, um mosquito aqui, deixa eu tomar uma água. O Deus que eu acredito, o Deus que eu confio, ele é justo, ele é correto, ele é certo, ele é digno. Então, quando nós, dentro da nossa ignorância, eu estou falando uma ignorância, não é ser ignorante por falta de educação, é ser ignorante por falta de leitura, de entendimento, de esclarecimento. Então, quando nós estamos dentro da nossa santa ignorância, é claro que nós vamos tacar pedra em Deus, em Jesus, nós vamos falar que nós estamos de mal, eu não quero mais saber de Deus, eu não acredito mais, eu sou agora ateu, eu não acredito mais em nada.
Olha o que Deus fez na minha vida. Deus veio e arrancou a minha filha de 21 anos. E faz sofrer até hoje uma mãe, faz sofrer um pai. Mas quando eu saio da minha ignorância e passo a começar a ter um entendimento, aí sim eu vou entender que Deus é justo, que Deus é amor, que Deus não é nada daquilo que eu desenhei. E aqui quando fala, né, Deus não é justo, já que sacrifica o que é forte e pleno de futuro para conservar os que viveram longos anos cheios de decepções. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Aonde está inscrito que Deus promete levar a mãe e o pai primeiro, antes dos filhos? Aonde isso está escrito? Eu nunca vi. Se alguém viu aí na Bíblia que está escrito, não, que o pai e a mãe é certo em primeiro, ou em outro, no Evangelho segundo o Espiritismo, qualquer lugar, me fale. Onde isso está escrito? Por quê? Porque se isso estivesse escrito, aí sim Deus seria injusto. Deus não seria justo, seria injusto. Por quê? Porque aquele que é jovem, por mais que ele já estivesse cumprido tudo aquilo que ele veio fazer naquela reencarnação, ele não poderia desencarnar enquanto seu pai e sua mãe não desencarnassem. Isso é punição. Isso é punição. Então não tem escrito que vai o pai e a mãe ou que vai o jovem na frente. Vai pai, vai mãe, vai tio, vai tia, vai avó. Tem criança, bebê que chega 1 hora de vida e depois volta ao plano espiritual. Só precisou de 1 hora. Eu tenho conhecimento disso. Eu fiz um atendimento fraterno de um pai que a esposa estava grávida, sabia da real situação, mesmo assim eles falaram, vamos ter o bebê, mesmo que ele fique por 1 hora vivo. Mas ele vai cumprir aquilo que ele veio fazer aqui. Não somos nós que vamos interromper essa gravidez. E o bebê veio. Ficou quase 2 horas vivo. E depois retornou ao plano espiritual. Porque ele só precisava daquelas 2 horas. Como a Larissa precisava de 21 anos. Como eu preciso, de repente, de 80 anos. E a Andréia agora vai até brincar agora comigo, vai até escrever aí que... né? Mas como a Andréia precisa ficar até 100 anos, né? Então, como que nós podemos julgar a Deus? Aonde é o certo? O que está certo? O que está errado? Está certo a Larissa ter partido com 21 anos? Está errado a Larissa ter partido com 21 anos? Não há certo, não há errado. A justiça. Tá de brincadeira, né? Sempre eu depois. Então, gente, não há certo e não há errado, há justiça. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou bebendo muita água por causa da minha garganta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Em cima disso que foi lido aqui. Eu, Andréia e Larissa no plano espiritual. 3 espíritos. 3 espíritos. Eu, Andréia e Larissa. Ok? Perfeito? Espíritos. Estávamos no plano espiritual. 3. Eu, Andréia e Larissa. Beleza? Beleza. O espírito responsável pela reencarnação do Alex, da Andréia e da Larissa se juntaram e chegaram a um denominador comum. Vocês precisam reencarnar e juntos formando uma família para dar continuidade na sua evolução espiritual e moral. Aprender com o outro. Vocês concordam? Aí o Alex, a Andréia e a Larissa
Concordamos. Então tá bom. E aí, o espírito responsável fala para os três. Alex, você vai pegar uma pena, como se fosse punição, tá, gente? Você vai pegar uma pena de 80 anos de prisão, de reclusão, prisão. Não, a prisão é dentro do corpo, tá, gente? Isso aqui é como se fosse a prisão, porque o espírito, ele está encarnado, tá? O espírito está encarnado, então ele está preso dentro de um corpo. Alex vai pegar 80 anos. A Andréia vai pegar 70. Vou botar ela com 70, porque senão ela vai começar a escrever aí. A Andréia vai ficar com 70 de reclusão. E a Larissa, ela só vai ficar presa durante 21 anos. Concordam? Concordamos. Alex com 80, Andréia com 70 e Larissa com 21 anos. Concordaram? Concordamos. Assina aqui o contratozinho e vamos lá. Eu reencarnei, Andréia reencarnou. Nos encontramos, correto? Tivemos uma filha. Agora vamos transformar isso saindo do corpo para uma prisão mesmo. Uma prisão. Tá? Uma prisão. Estamos dentro de uma cela. Tá o Alex, aí tá uma plaquinha lá em cima da cela dele. 80 anos de cadeia. Tá a Andréia do lado, 70 anos de cadeia. E a Larissa, do lado da Andréia, 21 anos de cadeia. E assim os três vão caminhando, né? Dentro da cadeia, passando aquele tempo todo, a cadeia é o corpo, e vão embora. Chega um determinado momento que o carcereiro chega com a chave e abre a porta da Larissa. E fala assim: Larissa, você já cumpriu 21 anos de cadeia. Pode voltar para sua casa. Aí, a Andréia, que ainda tem até 70 anos para poder cumprir, e o Alex, que tem até 80, começa, não pode, como é que pode? Não, negativo. Não, ela é minha filha, ela tem que ficar comigo aqui. Vocês estão me entendendo? Aonde começa o egoísmo? A Larissa já cumpriu a pena dela. A Larissa já cumpriu a missão dela. Tudo aquilo que ela veio fazer aqui, ela já fez. Nada mais justo que ela possa ser colocada em liberdade, que ela volte para o local de origem dela, que é o plano espiritual, para onde todos nós um dia iremos. Mas o Alex, a Andréia com seus 70 anos de cadeia, o Alex com 80, não. A Larissa tem que ficar aqui até eu, Alex, com meus 80, embora. Quando eu for embora, ela vai. Isso não é penalizar, prender uma pessoa se ela não tem mais nada a dever? Ela não deve mais nada para a justiça? Não é assim que funciona? Vocês conseguem entender, mais ou menos, esse exemplo que eu dei? Então é dessa forma que é utilizado. A Larissa, ela foi liberta com 21 anos. Ela volta para o local de origem, para o plano espiritual. Daqui a pouco, o carcereiro vai chegar para a Andréia e vai falar assim: Andréia, você está livre. Você já completou 70 anos de cadeia. Pode ir embora. A Andréia pega e vai embora. E eu continuo aqui, ó, preso dentro da minha cela. Eu tenho que continuar. Por que, Alex, você tem que continuar? Porque eu tenho que fazer aquilo que eu me propus a fazer. Tem uma continuidade. Eu tenho que fazer algo para o meu crescimento. Eu tenho que fazer algo para o crescimento dos meus irmãos, do próximo. Eu tenho que continuar. Então eu vou ficar até os 80. Vai chegar uma hora que o carcereiro vai chegar na frente da minha cela e vai falar assim: agora chegou a sua vez, Alex. Você já completou seus 80 anos de cadeia. Pode retornar. E aí eu vou retornar ao plano espiritual. Boa noite, Lúcia. Tudo bem? Seja bem-vinda, minha irmã. Uma boa noite para você. Então, é assim que funciona. Só que é difícil, Alex. É muito difícil, mas olha, não é impossível, gente. Basta querer. Basta querer. Porque nós temos duas coisas a fazer. Eu falo para minha esposa, nós temos duas coisas a fazer. Ou nós vamos deitar em cima de uma cama esperando a morte chegar, ou nós vamos continuar a nossa caminhada, buscando evolução. Porque é isso que a minha filha quer. É isso que a minha filha quer.
Ela quer que o pai dela, que a mãe dela, continue a caminhada. Porque se eu não fizer isso, eu estou terceirizando a culpa. Alex, por que você não comemora mais aniversário? Porque minha filha morreu. Alex, por que você não come mais aquela comida que você gostava? Porque a minha filha morreu. Alex, por que você não faz mais churrasco? Porque a Larissa adora churrasco. Nem adorava não, adora. Porque a minha filha continua viva. Ah, eu não vou comer churrasco, não vou fazer churrasco porque a Larissa morreu. Eu não estou terceirizando essa culpa? Eu não estou fazendo com que tudo que está acontecendo na minha vida de desgraça é culpa da Larissa? E eu sei que não existe culpados. Deus não é culpado, Jesus não é culpado, Nossa Mãe Santíssima não é culpado, a espiritualidade não é culpado, o médico que atendeu não é culpado, a Andréia não é culpado, eu não sou culpado, não há culpados. Então, se não tem culpados, se não há culpados, não tenho que ficar procurando chifre e cabeça de cavalo. Não preciso. Eu preciso alimentar a minha alma para eu poder continuar a minha caminhada. É o que eu preciso. É o que a Larissa deseja. Porque neste exato momento aqui que eu estou fazendo o Evangelho no Lar, e ela está aqui com certeza, se ela não estiver aqui comigo, ela está com a mãe dela. É mais provável que ela esteja com a Andréia. Mas ela se faz presente aqui através do pensamento dela, do amor dela. Então assim, se hoje nós estamos aqui fazendo o Evangelho, e se ela está num ciclo de evolução, eu preciso também evoluir. Eu preciso buscar a minha evolução. Por que, Alex, que você precisa evoluir? Porque eu preciso estar, quando eu fizer a minha passagem, quando eu fechar os meus olhos aqui e abrir os meus olhos no plano espiritual, eu preciso pelo menos estar quase me nivelando com a minha filha. Porque ela disse, estou preparando aqui o local para você, mãe, para você, pai. Então ela está esperando. Mas para que esse reencontro aconteça, não será se eu ficar sentado vendo televisão ou então deitado esperando a morte chegar. Eu tenho que buscar, eu tenho que ir atrás. Eu tenho que buscar como se eu estivesse buscando um prato de comida, um copo de água, para matar a minha sede. Porque eu sei que o que está acontecendo aqui é transitório. Isso vai passar, tudo isso aqui vai passar. Tudo passa. O que não passa é esse meu querer de estar com a minha filha. Que a todo momento é o que eu penso, é o que eu quero. Isso não passa na minha cabeça, não passa no meu coração. Passar, que eu digo, é passar e ir embora. Não. Isso todo momento eu almejo isso. É uma, como é que eu vou falar para vocês? É uma meta. Não é barganha, não é o toma lá da cá, não é o troca-troca, não é isso. Toma isso e me dá isso, não é isso. Eu quero fazer porque eu tenho o entendimento da minha evolução espiritual, da minha evolução moral. E eu tenho o entendimento que a minha filha está evoluindo. Então eu preciso evoluir para que nós possamos um dia estarmos juntos. Juntos. É isso que eu quero. É isso que eu desejo. É isso que eu sonho. Então, dando continuidade aqui. Homens, aí, no caso, vai estar falando agora, né, que é uma coisa equivocada, né? Homens, é aí que tendes necessidade de elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde credes ver o que o mal, e sabe as previdências onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da pessoa, da vossa? É possível pensar que o Senhor dos mundos deseja, por simples caprichos, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e haja o que houver, cada coisa tem sua razão de ser. Se investigasseis melhor todas as dores que vos atingem, delas sempre encontraríeis a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegarias ao último plano. Então aqui tem uma passagem aqui muito importante que ele fala. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Eu falei lá no início que nós achamos, dentro da nossa ignorância, né,
intelectual, nós, quando acontece uma passagem de um ente querido, nós acabamos que crucificamos Jesus, crucificamos Deus, nossa Mãe Santíssima, nós brigamos, ficamos de mal, ok? E eu fiz aquela pergunta: aonde está escrito que o pai e a mãe têm que ir primeiro do que o filho? Aonde está escrito que o filho não pode ir primeiro que a mãe? E aí eu dei o exemplo, né, da prisão. Tá. Vamos agora trocar. E aí eu perguntei: o seu Deus é justo? O seu Deus é de bondade, é de amor? Não fiz essa pergunta? Beleza. Então agora, por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Vamos inverter. Vamos passar agora a ser deuses, né? Você que está me assistindo é Deus, eu sou Deus. Então, eu, como Deus, escrevi lá, botei lá, na Bíblia, qualquer canto, Jesus, qualquer canto, eu fui lá e coloquei lá, que a partir de agora, a mãe e o pai, eles estão, que o filho, melhor dizendo, que o filho está proibido de partir antes da mãe e do pai. Primeiro quem tem que partir é o pai, depois tem que partir a mãe. Tem que ver essa briga aí, para ver quem é que vai primeiro, se vai o pai, se vai a mãe, se vai os dois juntos. Mas aí eu vou botar um Deus mais cruel. O pai e a mãe têm que desencarnar junto, depois o filho vai. Pronto. Baixei a minha lei, meu decreto, o que foi? Eu estou sendo justo? Se nós pensarmos que existe algo a se fazer, cada um aqui tem algo a se fazer, tem um determinado tempo para se fazer, isso nós vamos colocar para cair por terra. Por quê? Mesmo se a Larissa viesse a cumprir tudo aquilo que ela veio cumprir com 21 anos, ela estava proibida de retornar ao plano espiritual. Tem que esperar o pai, tem que esperar a mãe. A mãe e o pai só vai com 100 anos, e ela com 21. Então ela vai ter que esperar. Tem que esperar. Aí eu faço a pergunta para vocês. Eu, como Deus, estou sendo justo? Sou um Deus de amor? Sou um Deus imparcial? Sou um Deus maligno, cruel. Então, por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Porque é o que nós pensamos. Não, a Larissa só poderia desencarnar quando eu e André desencarnasse. Não é assim? Mas Deus é tão bondoso que Ele faz da seguinte forma: vai lá, cumpre tudo aquilo que você tem a cumprir nesse tempo determinado e volta para a casa do Pai. Correto, gente? E aí vem aqui perguntas, né? É possível pensar que o Senhor dos mundos deseja, por simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Você acha que Deus, o Deus que você ama, o Deus que você confia, que você acredita, ele é cruel? Ele é desumano, é cruel, é maligno? Você acha que é isso? Eu, Alex, não tenho essa visão do meu Deus, do Deus que eu acredito. Nada se faz sem um objetivo inteligente. E haja o que houver, cada coisa tem a sua razão de ser. Então, cada um tem uma meta a vir e a fazer, a cumprir e a retornar. Missão dada é missão cumprida. Se investigasses melhor todas as dores que vos atingem, delas sempre encontraria as razões divinas, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária, que religaríeis ao último plano. Crede-me, a morte é preferível em uma encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que dissolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, embranquecer os cabelos dos pais. Não é meu caso, né? Vai embranquecer a minha barba, mas o meu cabelo eu não tenho mais. A morte prematura, muitas vezes, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que lhe poderiam ter arrastado à perda. Aquele que morre à flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga ser-lhe útil não permanecer por mais tempo na terra.
Então, aqui está falando, crede minha morte é preferível em uma encarnação de 20 anos a esses desregramentos vergonhosos que dissolam as famílias honradas, partem o coração de mãe e fazem antes do tempo embranquecer os cabelos dos pais. Se nós pararmos para analisar o que nós estamos vivenciando hoje, cada um no seu estado, cada um passando por aquilo que tem que passar, será que se eu fosse antes, ou a Andréia fosse antes da Larissa, nós estaríamos tranquilos? Eu não posso afirmar isso, sinceramente. Eu não posso afirmar isso, até porque amanhã completa 8 anos, amanhã, dia 4 de junho, completam 8 anos do retorno da Larissa ao plano espiritual. Amanhã completa 8 anos que eu, Alex, sou espírita. Então eu fui ser espírita depois do desencarne da minha filha. Então, se antes eu tivesse ido, ou a Andréia, e deixado a Larissa aqui, com o filho, será que eu e a Andréia, será que nós, no estado espírito, no plano espiritual, ficaríamos tranquilos? É uma pergunta. A morte prematura, muitas vezes, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai. E que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que lhe poderiam ter arrastado a perda. Aquele que morre à flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga ser-lhe útil não permanecer por mais tempo na terra. Missão dada é missão cumprida. Vai, cumpra e retorne. Vai, cumpra e retorne. É isso que Deus quer. É uma horrível desgraça dizeis que uma vida tão cheia de esperança seja ceifada tão cedo. De quais esperanças quereis dizer? É uma pergunta. Porque é assim, né? Tão jovem, cheia de vida, cheia de planos, tinha um mundo pela frente. De quais esperanças eu estou falando? Qual é a certeza que eu tenho que a vida da Larissa seria um mar de rosa? Nenhum, só Deus. Só Deus. Mas nós escutamos isso. Coitada, primeiro é coitada. Coitada. Coitada é eu que fiquei, coitada de quem está aqui. Coitada, tão jovem, cheia de vida, cheia de planos, fazendo faculdade, um mundo pela frente, como se tudo fosse maravilhoso. E se não fosse acontecer tudo isso? Se viesse só a desgraça? Da terra onde aquele que se vai poderia ter brilhado, ter feito seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria. Então, tudo é material, tudo é palpável, tudo é dinheiro, tudo é ganância. E nada é espiritual. Porque quando fala aqui que uma vida tão cheia de esperança é ceifada tão cedo, de quais esperanças quereis dizer? Aí fala, das da terra, onde aquele que se vai poderia ter brilhado, ter feito o seu caminho e sua fortuna, só material. Nada é espiritual, só matéria. Não tem nada de espiritual, entendeu? Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida? Para vós tão cheia de esperança? Quem é que sabe da minha vida daqui para frente? Se amanhã ou depois vai ser maravilha ou se não vai ser maravilhoso? Ninguém sabe, só Deus. Quem vos disse que ela não teria sido repleta de amarguras? Quem garante que a vida da Larissa seria de só maravilha, só beleza? A gente está vendo tanta desgraça, tanta maldade, que eu, Alex, eu acho que eu não suportaria, como eu venho suportando, a passagem da minha filha por uma morte natural. Ela sente uma dor de cabeça, ela tem um desligamento e retorna ao plano espiritual. E se fosse diferente, se minha filha fosse sequestrada, se ela fosse estuprada, esquartejada, e se ela, hoje, eu não tivesse nem uma mão dela para sepultar, como é que eu estaria? Hoje eu viraria, em vez de estar aqui fazendo o evangelho,
Eu poderia estar virando um caçador. Enquanto eu não encontrar quem fez isso com a minha filha, olha eu a estragando toda a minha reencarnação. Então contais como nada as esperanças da vida futura e preteres em lugar delas a de vida efêmera que arrastais sobre a terra. Pensais que mais vale ter uma posição entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados. Então foi o que eu falei. Mais vale uma posição aqui, nisso que é passageiro, nessa vida que é transitória, que um chega, outro vai, um chega, toda hora chega alguém na estação da vida, toda hora volta alguém para a estação do plano espiritual. Mas nós só estamos nos preocupando com a matéria. Mas com o espírito, aquilo que vai ser certo, porque a certeza é o plano espiritual. A certeza é que o espírito continua vivo. E tudo que é da terra fica na terra. Tudo que é matéria, tudo que é palpável, não adentra ao mundo dos espíritos. O que você consegue são coisas abstratas. Nada concreto vai adentrar. Você nunca que você vai ver um apartamento descer sepultura, uma lancha, um avião, uma casa. Você não vai ver. A única coisa que você vai ver descendo a sepultura é o seu corpo, que daqui a um tempo não vai mais existir. Mas o espírito é para sempre. Regozai-vos em lugar de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de miséria. Não há egoísmo em querer que ele aí restasse para sofrer convosco? Olha lá atrás o que eu falei sobre a prisão. 21 anos, 70, 80, liberdade, retorna. É isso aqui, é o egoísmo. Essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, vós sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Então olha o que ele está falando aqui para você que é espírita, para você que acredita na vida após vida. Está falando que a vida continua, que a vida continua além corpo, além túmulo, a vida continua. Basta você acreditar, basta você ter fé, que aí sim é uma porta que se abre para a sua visão. Você sai dessa prisão apertada, que não deixa você ver nada, não deixa você sentir nada. E quando você se liberta dessa prisão através do conhecimento, através da fé, através da crença, você acaba que você consegue ter uma amplitude diante dos seus olhos. E aí você consegue ver que aquele espírito que estava aqui está lá. E ele continua vivo. E um dia, você estando aqui, um dia você vai estar lá com ele. E a vida continua. Então por isso que fala, mas vós espíritas, vós sabeis que a alma vive melhor desembaraçada de seu envoltório corporal. Porque a alma, o espírito, ele vive livre fora disso. Isso é uma prisão. Se eu hoje quero ir ao Rio de Janeiro, o que eu tenho que fazer? Pegar um avião, pegar um ônibus, pegar meu carro ou ir a pé, bicicleta, patinete, não é assim? Você é espírito livre do envoltório do corpo denso, pesado, você vai para onde você quiser, você é livre. E aqui, para as mães, né? Para os pais também, para todos, né? Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão todos perto. Seus corpos fluídicos cercam-vos. Seus pensamentos protegem-vos. Vossa lembrança embriaga-os de alegria, mas também vossas dores despropositadas os afligem. Por quê? Porque denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Então, quando você está sentindo saudade do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, do seu irmão, da sua filha, do seu filho, do seu animalzinho de estimação que partiu, ok? Você pode chorar. Eles conhecem o seu coração. Eu falo para a Andréia, quer chorar de 8 horas da manhã até 8 horas da noite? Chora.
chora. Põe para fora. Põe para fora. Não fica aguardando não, porque é igual uma panela de pressão. Tem aquela válvulazinha em cima? Se aquela válvula danificar, a panela acontece o quê? Ela explode. É a mesma coisa nós, seres humanos. Nós precisamos colocar para fora. Aí tem pessoas que falam, não pode chorar, não chora. E, gente, para com isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu falo para o André, quer chorar? Chora. Começa às 8 horas da manhã, termina às 8 horas da noite. Quer dar um intervalinho de 8 horas da noite até 9 horas e depois chorar de novo até outro dia? Chora. Choro de saudade. E não é de aflição. Aflição não. É de saudade. Porque a Larissa sabe do seu coração. Ela conhece e ela já disse em carta, mãe, pode chorar, eu conheço o seu coração. Mas quando acontece de vossas dores despropositadas os afligem. Por que afligem eles? Não é que, ai, minha filha Larissa, eu estou aqui assim, eu estou assado. Gente, vamos parar para analisar, vamos parar para pensar um pouquinho, pelo amor de Deus. Vamos colocar aqui no plano material. Se você vai ver um ente querido que está internado, e você vai lá fazer a visita, tá? Por exemplo, eu vou me colocar aqui como exemplo. Eu vou lá visitar minha filha. Minha filha já está praticamente para partir e eu vou lá visitar minha filha. Aí eu chego lá, começo a sofrer, chorar, sofrer, aquilo começa a me fazer mal, minha pressão sobe, e aí eu já começo a dar trabalho, aí vem para poder dar injeção na veia, aí não sei, bota remédio debaixo da língua e tira daqui que ele está infartando. O que eles fazem? Eles afastam, não é isso? Me tiram daquele local, para que eu não possa ter mais a visão material. Eu não posso mais ter a visão dela. E quando eu saio daquele aspecto, o que acontece? Eu começo a me tranquilizar. Vão me dar algum medicamento, vão fazer alguma coisa, aquilo vai indo, estabiliza, correto? Vamos agora transferir para o plano espiritual. Vamos dizer que eu estou aqui sofrendo, chorando, pensando pensamentos negativos. Até então a Larissa estava do meu lado. Mas quando eu comecei a pensar coisas ruins, e aí a espiritualidade que está com ela, responsável por essa visita, o que ela vai fazer como se fosse um médico? Retira a Larissa do local. Ok? E blinda. E olha, blinda. Não deixa que nada daquilo de ruim chegue até ela. Vai bater aqui e vai ficar. E a Larissa vai começar. Se a Larissa estiver desorientada, aflita, o que a espiritualidade vai fazer? Vai dar medicamentos para ela. Tranquiliza. Entenderam como é que funciona? Então, quando acontece algo desse tipo, não é que, eu estou aqui e tá ligado lá e nós estamos aqui um com o outro aqui e eu estou aqui, né, passando mal e isso está chegando também para ela, está fazendo ela passar mal. Não, gente. A única coisa que ela vai denotar, que ela vai ter a percepção é a falta de fé da sua parte, da minha parte. A Larissa vai olhar, vai pensar assim, falta de fé. Isso aí está acontecendo por falta de fé. Porque ele lê tanto, ele estuda tanto. E na hora de colocar em prática, com os outros funcionam. Mas na hora dele, agora botei o meu prato de comida aqui, agora eu vou comer. Não consegue colocar em prática. E isso é o quê? Falta de fé. Simplesmente. E é o que está escrito aqui. Mas também vossas dores despropositadas os afligem. Quem? A Larissa. Por quê? A Larissa denota uma falta de fé do Alex e são uma revolta contra a vontade de Deus. E aí eu fico revoltado com a vontade de Deus. Vocês estão me entendendo? Para finalizar, vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vossos corações humanos, chamando esses entes bem-amados. E se rogardes a Deus para abençoá-los, sentireis em vós essa poderosa consolação que seca as lágrimas. Essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Então, quando você estiver com angústia no seu coração, a Andréia, por exemplo, amanhã vai completar 8 anos. Andréia,
procure ocupar a sua mente. Procure estar em contato com alguém conversando, com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua sobrinha, com a sua netinha. Procure, não fique isolada, não se isole. Isso serve para quem quer que seja. Não se isole. Comece a conversar com as pessoas. Comece a ocupar a sua mente. Comece a pensar na Larissa, nas coisas boas. Comece a rogar a Deus para a sua proteção e a proteção dela. É essa a nossa arma. Porque o que acontece? Nessa hora, os espíritos das trevas que querem destruir você, que querem o seu mal, porque nós temos obsessores. Né? Não é o caso agora aqui desse estudo, mas nós temos obsessores. E o que eles querem da gente? Eles querem destruir. Então começa a mandar imagem de hospital, começa a mandar o que o médico falou, começa a mandar da hora da sepultura, começa a mandar isso, começa a mandar aquilo. Pede a Deus. Fecha os seus olhos e fala: Deus, eu não preciso disso. Retira isso do meu coração agora. Eu determino que retiro, eu não quero. Porque quando você fala que não quer, há uma barreira. Eles vão interromper. Porque é o seu livre-arbítrio. Você não quer e você está pedindo a Deus que venha a intervir sobre a sua vida. Então, é isso que você tem que fazer, André. Amanhã, dia 4, que completa 8 anos, faça isso. Fique perto de pessoas. Tente conversar com as pessoas. Ocupe a sua mente. É só uma data. Como já completou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, vai completar 8, vai completar 9, vai completar 10. Não só para a Andréia, para outras pessoas que entregaram seus entes queridos, que vão completar 1 ano, 2 anos, 3 anos. São datas. Eu sei. Ah, Alex, mas eu não posso, eu não consigo tirar. Não tem como tirar 4, 5, 6 e 7 do calendário. Você imagina, se todo mundo no planeta Terra retirasse as datas de morte dos seus entes queridos, a gente não ia ter mais data nenhuma. A gente ia ficar como? Flutuando. Então nós não podemos tirar essa data, mas nós podemos passar por ela com mais suavidade. Não precisa ser um dia tão para baixo. Eu sei que você vai lembrar, eu sei que você vai ficar triste, mas não precisa. Deus não quer isso de você, nem a Larissa. Porque ela está viva, ela está bem, ela está estudando, ela está trabalhando, ela está ajudando, ela está se permitindo uma autoajuda. Isso não é só a Larissa, são todos. É o seu pai, é o meu pai, é o meu irmão, é a Larissa, são todos que partiram. São todos. Entendeu? É difícil? É, mas não é impossível. E se não é impossível, então nós vamos tentar. E nós vamos conseguir, porque pensamento positivo. Não adianta ficar com pensamento negativo. Ai, tá chegando amanhã, meu Deus do céu, e vai ser assim, e vai ser assado, e vai ser um inferno a minha vida amanhã, e nada vai dar certo. Sabe o que vai acontecer? Tudo que você está pensando vai acontecer. Se você pensar que vai ser uma droga, vai ser uma droga. Se você pensar que você vai ficar passando mal, você vai passar mal. Porque você concretizou o seu pensamento negativo. E por que não concretiza um pensamento positivo? Não, amanhã eu vou ficar bem, eu vou estar com a minha mãe, eu vou estar com a minha irmã, eu vou estar com a minha sobrinha, eu vou estar com a minha netinha, eu vou conversar com fulano, eu acho que eu vou visitar ciclano. Não precisa você ficar dentro de casa, com uma vela na mão acesa, fazendo oração. Não, a Larissa não quer isso. A Larissa quer que você continue a sua vida. A Larissa quer que você continue caminhando. É isso que ela quer. É isso que todos querem. Ok? Eu sei que não dá para ter esse sorriso aqui de novo. Não dá para ser mais assim. Correto? Isso aqui não tem mais como voltar. Certo? Não tem mais como voltar. Mas o que nós podemos fazer? Retirar toda a culpa em cima dela. Porque quando eu não estou bem, quando eu não faço nada, quando eu não como a comida que eu gosto, eu coloco a culpa nela. E ela não é culpada de nada. Nós só temos que agradecer a ela, por ela vir e ajudar. Olha onde hoje eu estou. Olha o que eu hoje estou fazendo. Ah, então você, Alex, está dando graças a Deus que a Larissa desencarnou, morreu, faleceu. Não, não é isso.
Eu dou graças a Deus, porque tinha duas portas para mim, a porta estreita e a porta larga. A porta estreita é tudo com dificuldade, correto? A porta larga é a facilidade. Eu poderia me separar, correto? Me separar. Você fica aí com a sua dor, André, eu vou ficar com a minha dor. Cada um fica com a tua dor. Não tem mais a Larissa aqui, então cada um vai para um canto. Se você quiser casar de novo, você casa. Aí eu, na época eu tinha o quê? 46, 47 anos, não sei. Acho que era isso. Eu sou ruim desses números. Aí eu vou e caso com uma novinha de, sei lá, 25, 26. Hoje eu estava com um filho aí de 6, 7 anos. Vivendo uma vida, bebendo, churrasco, futebol, jogando buraco. Eu ainda estava na ativa, que eu poderia ficar até meus 55 anos, hoje eu tenho 53, então eu poderia estar na ativa, militar da Marinha, correto? Mas o que foi que você escolheu, Alex? Eu escolhi, com meus 30 anos de Forças Armadas, pedir reserva, ok? Pedir reserva para cuidar da minha esposa, para cuidar de mim, para poder acompanhar minha esposa no que diz respeito a cartas psicografadas, a começar a ler, a começar a estudar, a adentrar a essa porta que foi aberta da família enlutada. Essa é a porta estreita. Porque eu e a Andréia, nós sabemos o que nós passamos dentro de casa até hoje. Até hoje. Passamos por enganação de médios, charlatão, com cartas falsas. Sobrevivemos. Fizemos amigos maravilhosos, como o Zé, como a Kátia, como a Lúcia, que está aí assistindo a gente. Entendeu? A nossa vida, a Andréia, a mediunidade da Andréia ficou completamente aflorada, mas totalmente com distúrbios, né? Nós saímos da onde nós morávamos, porque eu denunciei o médium, comecei a sofrer ameaças. Então, gente, a minha vida, até hoje, não é fácil. Mas eu não reclamo. Se eu tivesse que passar por tudo que eu estou passando, ou fazer tudo que eu fiz, eu faria tudo de novo. E não me arrependo do que eu estou fazendo, do que eu estou caminhando, porque eu estou buscando para mim. Eu estou buscando para minha esposa. Eu estou buscando para minha filha. Ok, gente? Então eu espero aí ter sido claro aqui nas explicações